Bom dia a todos. Iniciamos aqui a nossa audiência pública da Comissão de Obras aqui da Câmara Municipal. E hoje nós estaremos falando sobre o projeto 5G. Está acompanhado o vereador Peixão, membro da comissão. Nós temos aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge, que está sempre presente, tirando as informações, explicando o conteúdo desse projeto que é tão importante. E hoje nós temos o representante Pável, da Brintel, também alguns representantes da CIRP. Deixa eu ver aqui o nome. Como o senhor chama? O Robson, da CIRP, assessoria dos vereadores Robson Risse e vereador Pedro Roberto. E a todos que acompanham essa comissão, que eu agradeço. E o vereador Renato Pupo. Gente, eu vou dar início lendo as emendas que foram protocoladas pelo vereador Júlio Donizete, que está a caminho dessa comissão. E eu vou fazer a leitura para que vocês entendam, né, o que ele está propondo. Esse projeto está na casa há mais de 8 meses, aproximadamente, né, Jorginho? Desde novembro. E nós temos feito audiências públicas, porque vão surgindo emendas, vai tendo algumas dificuldades de entendimento do projeto. Nós convidamos o secretário para explicar. Tem as representações da telefonia também, que foram esclarecidos alguns pontos, viu, Pável? Na última audiência pública. Eu quero agradecer o Jorge, porque ele sempre está pronto para nos dar esse suporte, porque ele é o que desenvolveu, fez todas as discussões na propositura, né, vindo do Executivo. E o vereador Peixão também acompanha desde que chegou esse projeto. A gente tem tido bastante cuidado, porque a intenção dessa casa não é dificultar. A gente expõe para votação quando realmente todo mundo disposto, né, entendido a votar com segurança. O Peixão, antes de fazer a leitura, eu vou passar a sua palavra para você fazer a sua apresentação a todos que estão acompanhando. Ok, bom dia a todos. Esperamos que tenha uma ótima audiência pública. É um projeto interessantíssimo para São José do Rio Preto, porém, algum questionamento, né, de moradores de São José do Preto, ligando para vereadores no caso, com a incógnita, né, sobre essa situação de radiação e mais alguns empecilhos. Mas tem algumas emendas aqui do Jorge e do Cabo Júnior, muito interessante, né? E a gente vai, com certeza, levar isso para a votação e ver com o maior carinho. O que for bom para Rio Preto, com certeza a gente vai votar. Agradeço a presença também do secretário, sempre presente aí, o Pablo, né? É Pablo? Pável. Fábio? Pável. Lindo, é um nome diferente, mas interessante. Ok, pela presença aí, todos vocês aqui presentes, assessores e vereadores, no contexto geral, ok? Que tenhamos a ótima audiência pública. Bom, então, eu já vou fazer a leitura da primeira emenda. Então, já foram colocadas emendas do vereador Jorge, que já passou pela audiência pública, e agora a gente vai fazer, né, inserir as do vereador Cabo Júlio Donizete. A emenda 2 ao substitutivo do projeto de lei 179 de 22 corrige a redação do parágrafo 5º e 6º do artigo 6º e do parágrafo 8º do artigo 7º, ambos de substitutivo do projeto 179, que dispõe sobre o licenciamento para a construção de instalação, infraestrutura de rede de telecomunicação, estação transmissora de radiocomunicação, infraestrutura de suporte no âmbito do município de São José do Rio Preto. Retifique-se o parágrafos 5º e 6º do artigo 6º, substitutivo do projeto. Parágrafo 5º. As restrições estabelecidas nas letras A e B do parágrafo 2º deste artigo não se aplica aos demais itens da infraestrutura de suporte, tais como os containers, estreitamento, entre outros.
Parágrafo 6º. As restrições estabelecidas nas letras A e B do segundo parágrafo deste artigo não se aplica aos postes edificados ou a edificar em bens públicos de uso comum. Segunda correção. Corrija-se a redação do parágrafo 8º do artigo 7º, substitutivo ao projeto de lei, com a redação definida como: parágrafo 8º. Atendidas as exigências legais e regulamentadas dos projetos de instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações, o prazo de validade da licença será igual ou superior a 10 anos, prorrogável por igual período nos termos do artigo 10 do Decreto Federal número 10.480, 2020, ou outro que vier a substituí-lo. Vereador Cabo Júlio Donizete, bom dia. Eu estou fazendo a leitura das suas emendas e, assim, como todos, né, eu vou dar a oportunidade de fala, tá bom? Bom, eu vou continuar aqui, vou ler a última e depois a gente começa a interagir, né, da comissão. Emenda número 3, do substitutivo. Supre o parágrafo 4º do artigo 6º do substitutivo do projeto de lei 179, de 22, que dispõe sobre o licenciamento para a construção e instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações, estação transmissora de radiocomunicação e infraestrutura de suporte no âmbito do município de Rio Preto. Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 6º do substitutivo do projeto de lei. Essa é a última emenda. Foram lidas duas. Eu quero já agradecer a presença de todos. E Jorge, eu vou passar a palavra para o vereador que propôs essas emendas. E aí depois a gente começa a divergir, né, conversar. Vereador Cabo Júlio Donizete. Bom dia a todos. Agradeço a senhora como presidente, aos demais, ao secretário que se encontra, ao representante da empresa, ao vereador Peixão. Karina, o resumo das emendas colocadas já se encontra na justificativa. É uma forma de que, no meu entendimento, ao ler o projeto, eu cheguei à conclusão, juntamente com a minha equipe, que teria que ter essas alterações. Então, foi o motivo de ter posto as emendas no projeto. Então, até gostaria de ouvir do secretário, do representante da empresa, se há interesse contra ou a favor da emenda, o porquê. Porque, na minha visão, na formação do projeto, deve ter essas alterações. Então, foi por isso que eu pedi para que foi colocadas as emendas. Até porque teve algumas pessoas que eu andei mostrando o projeto, alguns amigos, e eles também concordaram comigo que tem que ter essas alterações para fortalecimento do projeto na cidade. Eu convido ao secretário, só um minutinho. Eu posso finalizar? Isso. Gente, eu vou fazer agora a segunda parte da comissão, então eu vou encerrar essa primeira parte, que foi a apresentação das emendas, e já inicio a segunda audiência pública da Comissão de Obras e Serviços Públicos, para que a gente comece a fazer a discussão desse projeto, que isso é tão importante. E eu já direciono, né, a palavra ao secretário Jorge e depois ao Pávio, para que ele também faça as suas contribuições. Bom dia a todos. Karina, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estaremos sempre dispostos a discutir o projeto, que é relevante para o município. Júlio, obrigado pela emenda. Eu acho que é importante a gente estar discutindo isso. Peixão, membro da comissão, também atento a esse projeto, que é relevante. E o Pávio, que está chegando aqui agora, né, representante da Brintel, que vem contribuir também nessa discussão. E a todos aqueles que estão presentes. Quanto à emenda número 2, eu até gostaria de agradecer, acho que está reverberando aí, né, o som. Eu até gostaria de agradecer, Júlio, pela sua propositura, que realmente na leitura final do texto, né, a gente releu o texto e percebeu que cometeu um pequeno erro de redação aí. Na realidade, no projeto de lei,
a gente cita o artigo 6º, parágrafo 5º e 6º, como redação ao inciso 1º, na realidade é o inciso 2º. Então, quanto a essas emendas, eu tenho só a agradecer por ter percebido isso e a gente não ter, na realidade, na revisão do texto, isso ter passado batido, mas agradeço, nada a opor a essa parte da emenda, né? Com relação ao artigo 7º, parágrafo 8º, também, na leitura, a gente entende que a sua proposta está de acordo com a Lei 13.116, artigo 7º, parágrafo 7º, que fala do prazo, e na redação parece que ficou confuso, ficou invertido. A ideia era exatamente deixar isso mesmo, 10 anos ou mais, superior, renovado por igual período. Quanto à redação do parágrafo 8º, também a gente não tem nada a opor, porque fica claro a questão do entendimento, né? Então, mais uma vez, agradeço a sua colaboração. Com relação à emenda número 3, aí eu vou pedir vênia para o vereador, o motivo dessa emenda, da não supressão dessa emenda, e eu vou te justificar por quê, né? Essa emenda foi, esse inciso, né, esse parágrafo foi colocado justamente para dar liberdade para o município na definição quando a gente tiver um problema técnico. E ela, por si só, ela não é emenda isolada, ela não é um artigo, um parágrafo isolado. Ele compõe, dentro da Lei 13.116, várias normativas que a lei federal pede para que a prefeitura observe. Obviamente que a palavra final sempre é da prefeitura, respeitando o zoneamento, respeitando o Código de Obras. Então, lendo esse artigo, esse parágrafo 4º, isoladamente, talvez fique essa impressão, mas ele é o fruto, por exemplo, eu não sei se a gente vai ter a possibilidade de mostrar, mas o artigo 4º da Lei 13.116, o parágrafo 4º do artigo 116, ele combina, né, com essa questão. Então, por exemplo, a gestão de infraestrutura, eu dizendo por que esse parágrafo está aí, tá? Deve atingir metas sociais. Então, por exemplo, quando você tem numa área que tem uma dificuldade técnica de você chegar a esse sinal, e a operadora e a empresa responsável, detentora, ela justificar isso perante a Anatel, de que aquela área é necessária, o atingimento, a cobertura do sinal, você tem que, conjugadamente com a Lei 13.116, artigo 1º, que fala de metas sociais, o artigo 2º, que fala da ampliação da capacidade instalada de rede de comunicação, está lá no inciso 3º. O inciso 5º, que fala do incentivo ao compartilhamento de infraestrutura. Tá? Não está no projeto de lei, Júlio, porque esse parágrafo 4º ele é um compilado dessas orientações que são passadas na Lei 13.116, que fala da instalação de infraestrutura, né? Então, existem algumas questões que precisam ser consideradas e deixadas. Aí, obviamente, a palavra final, como diz no artigo 4º, é sempre a prefeitura aceitando ou não essa justificativa, né, mediante esses artigos da Lei 13.116. Eu continuo dizendo, lá no artigo 4º da Lei 13.116, a regulamentação e fiscalização dos aspectos técnicos são responsabilidade da União, quer dizer, é ela que pode dar o laudo, uma empresa de telefonia, olha, não consigo atender lá, que eu preciso de uma antena nessa área. Então, existem todos esses parâmetros técnicos que a própria Anatel vai definir. Olha, é importante ter uma antena nesse local. Vem a justificativa técnica e a prefeitura vai definir sim ou não, respeitando o Código de Obras. Então, é uma abertura que a gente tem para atender os parâmetros de ditames da Lei 13.116. E aí tem outros dentro da lei, por exemplo, dentro do artigo 4º, ainda inciso 7º, que os entes federados devem promover a conciliação entre as normas ambientais e territoriais. Tá? E o inciso 7º, também da Lei 13.116, fala que a atuação dos estados e municípios do Distrito Federal não deve comprometer as condições e os prazos impostos pela União para a implementação do sinal. Tá? Então, o inciso 4º do artigo 8º, ele tem essa possibilidade, né, de não deixar solto, né, sempre com a prerrogativa da prefeitura em fazer essa avaliação, mediante um laudo da Anatel. Por isso que eu peço vênia ao vereador
e justificando, né, esse pedido de manutenção do inciso, justamente para atender essas normativas da Lei 13.116, que são várias, que eu vou passar para o senhor aqui, para o senhor dar uma olhada, né, por que justifica isso, né, está em destaque aqui. O motivo do inciso 4º está presente na lei nossa de antenas, só para justificar isso, que ele é um compilado de várias normativas que estão na 13.116. Não existe um único artigo na Lei 13.116 que fala especificamente como está a redação aí, mas ele é um compilado de tudo que está na Lei 13.116. Então, depois eu passo para você olhar, e a justificativa... A Lei Federal. Foi? A Lei Federal. É da Lei Federal. A Lei Federal 13.116, que trata da implementação das antenas e do processo de instalação de antenas e transmissão de sinal, principalmente de telefonia. Então, esse é o motivo de estar esse inciso aí dentro do artigo 8º do artigo 7º, perdão. É isso, o artigo 7º, né? Isso. Suprimo o artigo 6º. Por isso que tem esse inciso 4º no artigo 6º, vereador. E essa é a justificativa, que ele não foi olhado isoladamente, mas sim dentro de um contexto da Lei 13.116, que permite essa possibilidade da Anatel emitir um laudo técnico, né, mediante um pedido da empresa de telefonia, para que aquela cobertura naquela área seja condizente. Então, essa é a justificativa, e estou disponível. Se quiser trocar mais alguma informação a respeito disso, a gente pode continuar conversando, estamos à disposição. Secretário, eu vou pegar a lei que o senhor tem aí. Isso aí eu preciso dar uma olhada, não é de imediato que eu vou ver, porque até então o senhor falou que os dois últimos, realmente houve um... O senhor até agradeceu aí na mudança. Isso, então, exato. nesse que o senhor está pedindo para que seja revisto, eu vou pegar juntamente com o pessoal do gabinete, eu vou dar uma olhada novamente, pego hoje à tarde, com calma, dou uma olhada, porque esse que foi o motivo da implantação, que eu volto a falar das emendas, que foram dúvidas que surgiu entre nós. Então, todo projeto que desce do Executivo, eu costumo pedir para que leia, e depois eu dou uma olhada. Então, nesse aqui surgiu essas dúvidas, tanto é que... E o pessoal, inclusive ontem foi falado, esse projeto é um projeto que o pessoal está cobrando para que seja votado. Só que, ao mesmo tempo que o pessoal cobra para a gente votar, depois que vota, o pessoal também sai marretando todo mundo. O Peixão sabe disso aí, a Karina sabe. Por que disso, por que daquilo. Então, foi o motivo que eu pedi, que nós colocamos emendas. Eu vou dar uma olhada, já respondo o mais rápido possível isso aí. Tá bom, Júlio. Eu fico à disposição, né? Como eu disse... E eu acho até um elogio muito grande, porque a comissão de obras, né, essa discussão ela é fundamental para o município, né? Ela é importante porque ela tem aí uma visão de longo prazo, quando a gente fala, por exemplo, no desenvolvimento econômico, nas atividades econômicas do município. Obviamente, né, que tem questões que nós temos que respeitar, como falei para o representante aqui da Brintel, a lei de zoneamento, né, o uso e ocupação de solo, né, o plano diretor da cidade, quer dizer, que foi recém-aprovado. Tudo isso, quando na redação do texto, quando foi feita a redação do texto, a gente olhou com carinho isso, tanto é que circulou antecipadamente nas secretarias de meio ambiente, de planejamento, secretaria de obras, entendeu? Várias secretarias tiveram a oportunidade de se manifestar a respeito da minuta do projeto de lei. E agora, sendo enriquecido pela essa discussão, pelos vereadores da Câmara Municipal que fizeram esses apontamentos. Eu acho que isso é um projeto de construção conjunto, né? O Executivo e o Legislativo tem que discutir essas questões mesmo, né? A questão, né, o Júlio, até o Peixão no começo da audiência, falou da preocupação com relação à questão de radiação, radiofrequência. Isso já está tudo superado, né? Essas discussões já foram superadas. Existe já entendimento, a própria ONU já emitiu relatórios a respeito disso, da não incidência de radiação e a neutralidade que ela ocorre, né? Então, isso é muito salutar, essa discussão. Inclusive, isso está tão superado, né, que dizia que dentro de um hospital, por exemplo, não poderia ter. Hoje se faz cirurgia robótica dentro de um centro cirúrgico com uma antena de 5G lá dentro. Então, você faz aí uma cirurgia à distância
usando a tecnologia. Então, o nível de discussão da evolução é muito bom a gente passar isso para a população para poder entender. Eu acho que a Câmara Municipal tem esse papel e é fundamental, porque ela é o representante do povo. Exatamente. Bom, como nós estamos na comissão, né, a gente tem por obrigação apresentar o projeto e as emendas que eles recebem, né, para fazer legitimar, né, no caso, o documento do vereador. Na questão de votação, o vereador tem o prazo para ele discutir, reformular, né, o papel que ele apresentou, né, a emenda, mas isso aí é em plenário depois, viu, Júlio? Você tem todo o tempo agora. A audiência é mais para a gente validar o projeto e colocar ele para votação futura. Tá bom? Gente, agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Pávio, que veio de tão longe, né, que tem a sua contribuição para esse projeto. E também eu deixo aberto, né, se algum outro representante de vereador ou da CIRP quiser se posicionar. Eu sei que o Kelvin tem acompanhado, né, de perto esse projeto e tem, né, solicitado a aprovação do mesmo, mas eu passo a palavra agora para o Pávio, representante da Brintel, para que possa fazer as suas considerações, né, desse projeto que é tão importante. Bom dia a todos. Quero começar cumprimentando a vereadora Karina por ter aberto as portas da comissão para a participação do setor da Abrintel aqui para contribuir com esse importante projeto para São José do Rio Preto. Saúdo os vereadores que estão me acompanhando na mesa, os membros da comissão que estão acompanhando a audiência pública, o secretário Jorge, com quem eu tive a oportunidade de conversar um pouco antes da audiência. Estamos muito alinhados em vários dos pontos, né, secretário Jorge, para aprovar a melhor lei, a lei mais moderna, para a cidade de São José do Rio Preto. Antes de entrar no mérito do projeto, acho importante fazer uma apresentação do setor, uma distinção. Por que a Brintel está aqui contribuindo, né? Então, a Brintel é a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. São as empresas representadas pela Brintel que vêm ao município para fazer a instalação e o licenciamento das infraestruturas de suporte para telecomunicações. Então, por mais que se fale lei do 5G, lei que vai melhorar a conectividade, quem de fato faz a instalação e licenciamento das infraestruturas são as empresas representadas aqui pela Brintel. Então, como funciona essa cadeia da conectividade? É que a operadora de telefonia móvel, a Claro, a Vivo, a TIM, elas identificam a necessidade de cobertura no município. Então, vamos dizer que a região ali do Parque da Represa não tem uma conectividade muito boa, as pessoas não conseguem postar. Dando um exemplo, postar uma selfie com as capivaras no parque, né? As operadoras detectam essa necessidade e contratam as empresas da Abrintel para fazer a instalação da infraestrutura, para aí sim chegarem as antenas que vão emitir o sinal que chega ao nosso celular, né? Então, E é essa cadeia que eu acabei de descrever que permite que eu possa fazer aqui uma transmissão ao vivo, participando na audiência pública, numa das melhores cidades do país para viver, campeã em qualidade de vida. Não estou certo, vereadora Karine? Certíssimo. Então, por isso, a Abrintel, quando a gente fala desse projeto de lei que trata do licenciamento e da instalação das infraestruturas, são as empresas da Abrintel as principais clientes dessa lei, que no fim do dia vão lá no balcão da prefeitura e fazem o licenciamento de acordo com os parâmetros da lei. Então, é muito importante esse movimento que São José está fazendo para a aprovação dessa lei. Quando começou a discussão da chegada do 5G nos municípios brasileiros, a Anatel, no âmbito federal, teve uma preocupação muito forte com a atualização das leis nos municípios, que a maioria das leis vem de uma realidade muito anterior à tecnologia 5G, né? Leis muito defasadas, anterior até mesmo à tecnologia 4G. Que não estavam preparadas para a chegada dessa nova tecnologia. O 5G ele tem como característica, pela frequência que irradia o sinal do 5G, que ele necessita de 5 a 10 vezes mais pontos de irradiação para cobrir uma mesma área que já é coberta pela tecnologia 4G. Tá? Ela irradia uma frequência que permite mais velocidade de dados, que permite inovações tecnológicas que não eram possíveis com as tecnologias anteriores, mas ela cobre uma distância menor comparada às tecnologias. Então, quando a gente via as leis que estavam vigentes nos municípios, por virem de uma realidade anterior, não estavam preparadas para esse boom, para essa expansão da conectividade que o 5G exigiria. Desde então, a Anatel identificou esse desafio, ela chamou o Ministério das Comunicações,
chamou, na época, o Ministério da Economia, chamou as empresas, as operadoras de telefonia, as empresas de infraestrutura da Abrintel, e elaborou um projeto de lei padrão, recomendou aos municípios brasileiros via carta aberta. E o Estado de São Paulo se tornou pioneiro na aprovação de novas leis, vereadora Karina, com a lei estadual, que é a 17.471 de 2021. O Estado de São Paulo se colocou à frente dessa discussão, com a aprovação dessa lei que recomendou exatamente o projeto de lei padrão da Anatel para os municípios do Estado de São Paulo. Não é a primeira vez que a Abrintel está aqui. Em decorrência dessa lei estadual, o governo do Estado fez um evento em 4 de abril aqui em Rio Preto. Né? O secretário Jorge, imagino que tenha participado, talvez alguns vereadores tenham tido a oportunidade de participar, em que justamente chamou os municípios daqui da região, Rio Preto como importante centro aqui da região, foi quem sediou o evento, para recomendar que os municípios atualizassem sua lei com base, né, nessa lei que está na lei estadual, que é também o PL padrão da Anatel. Né? E Rio Preto foi o centro dessa discussão. E veio o presidente da Abrintel, Luciano Stutz, fez a apresentação da necessidade de aprovação da nova lei. E o Estado de São Paulo é, de longe, disparado, o Estado que mais tem municípios com leis atualizadas hoje, o que é muito positivo. É o verdadeiro pioneiro, exemplo para o restante do país. E Rio Preto vai se juntar, né, com a aprovação dessa lei ao número de municípios com lei atualizada, o que é muito positivo. Entrando, então, no mérito do projeto de lei, a gente entende que o projeto ele é muito positivo, ele tem vários pontos muito alinhados justamente ao projeto de lei da Anatel, ao projeto de lei no anexo da lei estadual. A Prefeitura fez um excelente dever de casa, entendeu bem a divisão de competências. Muitos municípios pecam ao invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Não é o caso desse projeto de lei. Tudo que se refere a irradiação de antenas, a fiscalização, corretamente está colocado que o município pode e deve oficiar a Anatel para fazer a fiscalização. Inclusive, nessa sua fala, Pávio, a última audiência pública que nós tivemos aqui, né, secretário Jorge, foi algumas dúvidas de operadoras, né, que estavam questionando, né, a lei, entendendo-se que nós estaríamos, né, intervindo no que você mesmo disse, né, na competência né? E aí o Jorge veio juntamente com o William, explicou, era Vivo e qual era a outra, Jorge? Claro, né? Pessoa da Claro. Duas operadoras, achando que estávamos, né, invadindo, né, competência. E isso a gente viu que foi muito bem separado, explicado, e elas saíram convencidas, porque teve uma segunda ainda, viu, Pávio? Teve duas, justamente para que a gente não viesse pecar, né, no quesito de interferir em competências. Não, está correto, vereadora Karina. De fato, a gente olha, quando fala assim, de fiscalização, de radiação, talvez uma leitura rápida, salta o olho, opa, está invadindo competência, mas quando você olha a fundo o projeto, vê que em todos os momentos faz referência a oficiar a Anatel, a chamar a fiscalização da Anatel. Estão respeitadas as competências, a gente parabeniza muito esse dever de casa que a Prefeitura aqui fez no envio do projeto. Não obstante, há alguns pontos, e sempre tomando como base de referência o projeto de lei padrão da Anatel e o projeto de lei no anexo na lei estadual, a gente não traz nenhuma recomendação aos municípios da nossa cabeça, a gente sempre usa como base esses projetos de lei padrão, esses projetos de lei modelo, para que tenha uma lei alinhada à legislação federal. O secretário fez várias referências à Lei Geral de Antenas, à lei federal, ao decreto que regulamenta a lei, que é o decreto 10.480 de 2020. Então, a gente sempre faz recomendações para que seja o mais alinhado possível à legislação federal, à divisão de competências, a todos esses pontos. Eu vou começar pelas emendas, que eu entendo que o objeto da audiência pública é falar sobre as emendas. Sim. E eu fico à disposição, né, oportunamente, para discorrer comentários sobre outros pontos que a gente pode discutir também. Sobre a emenda número 2, que foi a primeira aqui discutida, a gente está muito alinhado com o secretário, que são correções formais muito pertinentes ao projeto, à técnica legislativa, não alteram o mérito do projeto, a qualidade do projeto, de nenhuma forma. A emenda número 3, que é a que suprime o artigo que fala da justificativa técnica,
para a instalação de infraestruturas quando não atendem os parâmetros urbanísticos da lei. O secretário colocou muito bem que está previsto na lei federal, é um dispositivo que está previsto nos projetos de lei padrão, que nos mais de 450 municípios que já atualizaram suas leis, é um dispositivo que está presente, que é muito importante exatamente naqueles casos em que, para trazer cobertura numa determinada área, dentro dos parâmetros da lei, pode ser que a empresa não encontre um terreno adequado para fazer a instalação dentro dos recursos colocados na lei, pode ser uma diferença de 5, 10 centímetros para estar aderente, 100% aderente à lei municipal. Nesses casos, é muito importante ter um dispositivo que permita à empresa justificar para a prefeitura, então nós procuramos, não identificamos esse aqui que por 10 centímetros, por uma pequena diferença, não se adequa aos parâmetros da lei, e é muito importante que se faça uma exceção aqui, porque senão essa área não vai estar coberta, vai ter problemas de conectividade, a população vai ficar desassistida. E nesses casos, a prefeitura, é muito importante que se diga, sempre tem a palavra final. Então, a prefeitura vai fazer análise da justificativa técnica da empresa e respeitar a autonomia do município para autorizar a instalação nesses casos. Então, para dar essa segurança, para impedir prejuízos à população em termos de conectividade, é muito importante que se mantenha esse dispositivo do projeto de lei. E eu sei que não é objeto dessa audiência pública, a emenda número 1, mas eu quero aproveitar minha participação para fazer alguns comentários também, contribuir para a deliberação dos vereadores, que é o que trata da realização de audiências públicas com os moradores em torno para a instalação de infraestruturas na área. Eu notei, lendo aqui sobre a Câmara, a gente na Abrintel conversa com municípios do país inteiro todos os dias, e eu notei, lendo sobre a Câmara aqui de Rio Preto, que tem uma cultura muito forte de realização de audiências públicas, o que é muito positivo. Como cidadão, a abertura para o debate democrático, para a participação da sociedade no processo de tomada de decisão, é salutar, é meritório, merece elogio e reconhecimento. Mas tem algumas particularidades do setor de telecomunicações que levantam preocupações quanto a esse dispositivo, que eu quero compartilhar com vocês, duas em particular. A primeira, como eu falei para vocês, a tecnologia 5G, que já está em Rio Preto, está em vias de chegar e de se expandir, ainda não cobre toda a cidade, por isso que é importante ter essa lei com urgência para realmente se expandir o serviço de telecomunicações do 5G. Como eu falei para vocês, precisa de 5 a 10 vezes mais pontos de radiação para cobrir a mesma área já coberta pelo 4G. Então, tem a preocupação com excessiva morosidade para a aprovação desses novos pontos de radiação. Não só de sobrecarga do Poder Legislativo para fazer audiências públicas para toda a instalação de nova infraestrutura, mas também para a agilidade para a instalação dessas infraestruturas, para se cumprir o cronograma da Anatel, para as operadoras cumprirem suas obrigações de cobertura. E um segundo ponto de preocupação é um possível problema quanto à constitucionalidade desse dispositivo. A jurisprudência dos tribunais entende que o município ele tem competência para legislar sobre a ocupação do solo, quais são os parâmetros que tem que seguir, mas se ele proíbe a instalação da infraestrutura de telecomunicações, os tribunais entendem que está invadindo a competência da União para determinar a prestação desse serviço, que é essencial à população. Então, num caso em que a audiência pública decida não pode instalar, poderia ter esse problema, esse questionamento quanto à constitucionalidade da lei a partir disso. Nós vemos todos os dias, quando o município não tem esse cuidado, a lei acaba sendo derrubada. Essa semana foi derrubada a lei de Belo Horizonte, por exemplo, por problemas de invasão de competência privativa da União. Então, a gente levanta esses dois alertas quanto à primeira emenda. Então, eu termino aqui os comentários sobre as emendas, especificamente. Eu estou à disposição para conversar também sobre outros pontos muito mais pontuais do projeto de lei, que a gente acha importante serem discutidos também. Mas, para o benefício do tempo, eu encerro aqui a minha fala. Bom, algum representante gostaria de fazer sua contribuição? Não? Eu volto a fala para o Jorge. Bom, obrigado, Pavel, pelas suas considerações. A gente teve na audiência pública anterior a discussão da emenda número 1 do vereador Jorge Menezes, e também a gente apontou, essa questão, a Karina a gente deixou claro o nosso posicionamento enquanto executivo, de que essa emenda ela poderia trazer problemas, não só do ponto de vista técnico,
de você fazer uma audiência pública para cada instalação de antena. E chamou a atenção, né, nós chamamos a atenção na outra audiência pública, que o artigo 7º do projeto de lei, inciso 4º dele, trata dessa questão, e a gente quer reproduzir o texto aqui, que é a Secretaria de Obras, o artigo 7º, 4º, diz que a Secretaria de Obras, verificando se tratar-se de questões de interesses transindividuais, poderá determinar a realização de audiência pública, né, no prazo improrrogável de 10 dias, promovendo a sua convocação pelos meios de comunicação oficiais, inclusive redes sociais. Então, essa discussão, né, da emenda número 1, a gente tem uma salvaguarda dentro do próprio projeto de lei, né, que prevê questões que sejam relevantes, né, que a população entenda que seja relevante e que seja fundamental, né, para o munícipe. A gente tem esse salvaguarda, que é a possibilidade de reunir, de fazer essa audiência pública. Então, mesmo na audiência, na emenda número 1, a gente discutiu isso sobre esse aspecto, entendeu? Que a gente tem uma salvaguarda dentro do projeto para atender essa questão. Além do que, né, o próprio artigo 23 do projeto de lei, né, trata, seguindo uma orientação da legislação federal, que o poder público deverá instituir uma comissão de natureza consultiva, né, que contará com a participação de representantes da sociedade civil e de prestadores de serviços de telecomunicação, cuja finalidade é contribuir para a implementação do disposto nessa lei no âmbito local. Então, existem aí instrumentos legais dentro do projeto de lei que visam dar essa segurança jurídica para os investidores, né, a segurança jurídica para o poder público no que diz respeito à aprovação desses projetos de instalação de antenas, e na Câmara Municipal, que é o fórum pertinente para a discussão dessas colocações que foram apresentadas. Então, fica aqui, Karina, o registro, né, até para ajudar o Pavel no entendimento disso, que foi pertinente a colocação dele e que nós estamos olhando, né, com muito carinho essa questão técnica, a questão jurídica, visando dessa segurança jurídica e respeitando, né, sempre código de posturas, plano diretor, uso e ocupação do solo, né, que é muito importante para o município. Isso foi amplamente discutido isso na Câmara Municipal, com a sociedade civil, né, a revisão do plano diretor mostrou isso, o comprometimento da sociedade civil, da Câmara Municipal, na discussão desses projetos. Então, tudo isso está dentro do projeto de lei, um olhar muito cuidadoso, né? Rio Preto é referência em vários setores, inclusive na preservação do meio ambiente. O município é um município verde-azul, é um município que trata bem aí as pessoas, procura fazer projetos de lei, e aí, novamente, de novo, né, falando da contribuição da Câmara Municipal, aperfeiçoar esses projetos. Então, essa é a nossa preocupação, enquanto gestores públicos, né, no cuidado na discussão desse projeto. Bom, gente, como a comissão sempre gosta de ouvir os que estão aqui prestigiando, eu convido o Robson para falar, né, um pouco sobre esse projeto. A gente sabe que ele está sendo muito aguardado pela cidade. Eu fico pensando, Jorginho, nas cirurgias robóticas, né? Com a qualidade 5G, as pessoas, né, poderão ter esse atendimento de alto padrão, né, salvar vida, telemedicina. Então, nós, enquanto vereadores, a nossa intenção é fazer o melhor para a nossa cidade, né? Quando existem as contribuições, as emendas dos vereadores, nada é para contribuir ainda mais e fazer com que Rio Preto tenha, sim, o 5G e que as pessoas se sintam seguras, a cidade se sinta segura, os empresários, a população por um todo. Robson, eu gostaria de convidar, né? Jorginho, já está aí? Então, o senhor tem a palavra, representando a CIRP. A CIRP e a PET. E a PET. Isso. Pois não. Bom dia, vereador Karina, vereador Peixão, vereador Júlio, secretário Jorge, Flávio. Esse projeto a gente vê com muitos bons olhos, né? Tanto do lado da CIRP, pensando nos novos negócios que podem ser criados, nos novos produtos e serviços que podem ser definitivamente realizados. Que hoje tem muito projeto, por exemplo, de
novos dispositivos médicos, por exemplo, de monitoramento de pacientes, né, falando de medicina, de projetos de segurança, utilizando câmeras sem fio. Então, existe uma série de novos negócios que vão nascer com o 5G. Entendemos também que existe uma necessidade muito grande hoje de uma largura de banda maior para as pessoas terem acesso a novos serviços. Então, hoje, usando o exemplo do Pablo, você tem muitas pessoas utilizando a internet para fazer venda de produtos, venda de serviços. Ela é extremamente relevante. Uma preocupação que nós temos, assim como o secretário Jorge apontou, é de que a gente crie os processos adequados para que isso aconteça da melhor forma possível, mas que o processo não freie o progresso, né? Então, é importante ter essa capacidade de capilaridade para levar esse serviço 5G para toda a cidade, né? A CIRP, na minha diretoria, por exemplo, de inovação, a gente sempre busca trazer novos produtos e serviços para os associados, e a maior parte deles, hoje em dia, depende de internet, e internet de qualidade, né? Então, é extremamente importante, tanto a CIRP quanto a PET veem isso com muitos bons olhos. Existe um fator econômico que é muito importante. Existe uma série de benefícios para o município, de, por exemplo, colocação de um hidrômetro via 5G, para facilitar o trabalho do SEMAI, né? Então, existe uma série de dispositivos, né, a gente fala da internet das coisas, que ele é praticamente impossível de fazer com a infraestrutura que você tem hoje, pensando onde isso vai ser feito tanto pelo munícipe quanto também pelo município, né? Então, o Kelvin e toda a administração enxerga e aguarda ansiosamente para que isso realmente aconteça da forma mais célere possível, porque a gente enxerga os benefícios econômicos que isso vai trazer para toda a cidade. Parabéns pela sua fala, Robson. Eu gostaria de ver, né, se algum vereador, Cabo Júlio, o vereador Peixão, gostaria de fazer alguma colocação sobre o projeto. Não, eu só vou analisar, depois eu passo no plenário. Combinado, vereador Peixão. Não, foi satisfatório, né? Todos que entendem da situação foi bem explicado aqui. Os representantes dos vereadores Robson Risse, Renato Pulpo, Pedro Roberto, algum posicionamento do vereador? Do vereador Odélio, que estão presentes? Não? Então, antes de finalizar, né, eu acho que já foi sanado todas as dúvidas, eu gostaria de retornar a palavra a Pávio, se você gostaria de colocar, né, mais alguma situação, para a gente já fazer as considerações finais. Obrigado, vereadora Karina. Como eu falei na minha fala como eu coloquei na minha fala inicial, o projeto é muito positivo, é importantíssimo que seja aprovado o quanto antes para trazer todos os benefícios em conectividade aos riopretenses. Nós ouvimos vários dos exemplos, né? Quando a gente fala em conectividade, a gente fala de acesso ao cidadão à telemedicina, né, a educação à distância, né, o trabalho remoto e no 5G em especial muitas inovações tecnológicas, portas aí para a economia digital que não eram possíveis com as tecnologias anteriores. A gente está falando de coisa de ficção científica, né, para muitas pessoas, como realização de cirurgias remotas, né, um médico de referência no Hospital das Clínicas, na capital, poder fazer cirurgia remotamente num cidadão riopretense tendo 5G nas duas pontas. A gente está falando de carros que se dirigem sozinhos, a gente está falando de todo tipo de inovação tecnológica para o setor público, né? As soluções que isso pode trazer nas várias áreas, saúde, educação, transporte, segurança, né? É fundamental. Então, muito importante essa discussão. O projeto, como eu já falei, é muito positivo. Nós temos algumas contribuições a colocar alguns ajustes que nós entendemos que podem ser apreciados para melhorar a qualidade, para que ele esteja ainda mais aderente à legislação federal, ao modelo da Anatel, ao modelo do governo do Estado. Eu entendo que tem um rito a ser seguido quanto à apresentação de emendas, realização da audiência pública. Quanto a isso, o município está melhor habilitado a discutir a melhor forma de dar andamento a essas sugestões ou não, enquanto a Abrintel a gente traz essas sugestões para o conhecimento, né? O primeiro ponto que a gente entende que hoje pode ser mais impeditivo, mais restritivo na forma que o projeto de lei está, diz referência aos recuos. Eu estava conversando com o secretário quanto a isso, que a prefeitura tem um entendimento, e a gente traz a nossa contribuição enquanto setor. Os recuos é o distanciamento, né, que você tem que ter da estrutura instalada para os limites do terreno em que ela está instalada. E eles estão colocados aqui no artigo 6º
né, parágrafo 2º do inciso 14 do projeto de lei, ele coloca que para as estruturas até 40 metros, você tem um recuo frontal de 5 metros, lateral e fundo de 3 metros, e na linha B fala que superior a 40 metros, você vai acrescentar 10 centímetros para cada metro adicional da estrutura. Para a gente entender se isso está bem adequado aos parâmetros que a maioria dos municípios vem seguindo o PL padrão da Anatel, a lei estadual de São Paulo, a gente tem que olhar o que está colocado lá no PL padrão da Anatel e na lei estadual de São Paulo. E neles, e na maioria dos municípios que seguem esse modelo, está colocado como referência de recuo para as estruturas de telecomunicações 1,5 m, frontal, lateral e de fundos. Né? Lembrando que esse parâmetro de referência não foi tirado da cabeça das empresas. Foi a Anatel, com o Ministério das Comunicações, com o Ministério da Economia, com todas as empresas participando da elaboração do projeto. E é um parâmetro que tem a chancela do governo do Estado, quando aprovou a lei estadual, recomendando aos municípios esse parâmetro de 1,5 m. Então, qual que é a preocupação do setor quando os recursos são muito acima desse parâmetro? É que as empresas têm uma dificuldade muito maior de encontrar terrenos apropriados para garantir a cobertura necessária que o município, como Rio Preto, com a população que tem, necessita. Né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente coloca. Também, como você precisa de um terreno muito maior para adequar esses parâmetros, você tem um encarecimento para as empresas que, por vezes, pode gerar inviabilidade econômica do investimento e prejuízos à população em termos de cobertura de conectividade. Então, a gente traz para a discussão, para o entendimento, né, quanto mais próximo, adequado desse parâmetro da Anatel, desse parâmetro da lei estadual, melhor para o município nas possibilidades que as empresas têm de instalar infraestruturas para dar a conectividade necessária. Agora, você disse que já conversou com o Jorge. Agora, me traz uma preocupação, modo de dizer, né? Vai ter novas emendas? Vai ter uma... Porque toda vez que tem alteração nesse projeto, nós temos que fazer audiência pública. Né? É possível fazer essas correções, essas sugestões? Já entraram num parecer aí dos dois? Na realidade, Karina... Quero aqui cumprimentar o Igor, nosso amigo, tudo PSD. Bem, Igor? Na realidade é o seguinte, eu estava falando para o Pablo sobre isso, e eu discuti muito isso, muito com o Luciano Stang, que é o presidente da Brintel, né? E ele bateu muito nesse ponto, dessa questão dos recursos, né? Nós discutimos internamente isso dentro da Secretaria de Obras e Planejamento, e a gente, esses parâmetros são os que estão colocados no Código de Posturas e uso e ocupação do solo, e que a gente não haveria condição de fazer essa alteração, né? Não haveria a condição de mudar esses recursos, né? Que eles estão hoje dentro do Código de Obras, que seria aí, poderia ter um transtorno maior com relação às outras edificações que devem respeitar o recuo. Então, esse ponto, até antes do início da audiência pública, eu expliquei para o Pavel, assim como expliquei para o Luciano, que não seria possível fazer essa alteração agora. A gente entende... Por causa do Código de Obras. O Código de Postura e do Código de Obras. Legislação. Da nossa legislação municipal, que o município, dentro da separação de poderes, e a própria Lei 13.116 fala que o uso e ocupação do solo é uma diretriz, é uma responsabilidade do município. Então, ela tem uma lei municipal que trata disso, então nós vamos respeitar essa lei municipal, né, que foi aprovada pela Câmara Municipal, inclusive. Né? Se houver uma alteração proposta do próprio Executivo ou do próprio na Câmara Municipal que altere esses recursos, automaticamente a gente tem essa alteração na lei de antenas. Né? Então, para a cidade toda, né, teria que fazer uma adequação ao Código de Obras, né, o Código de Posturas Municipais. Posso comentar não, brevemente? Eu entendi a restrição colocada pelo secretário, posso trazer internamente na Brintel para a gente ver se já tem um entendimento, no caso, uma lei específica para a infraestrutura de telecomunicações, em relação à lei geral, que é o Código de Obras, se a lei específica sanaria essa situação, se seria preciso, sim, rever o Código de Obras. Eu não tenho essa resposta agora, a gente pode discutir internamente. E a Brintel, a nossa contribuição não se limita a essa audiência pública. Eu deixei o meu cartão com todos vocês, a gente está
sempre aberto a apoiar tecnicamente, institucionalmente, a aprovação desses projetos de lei que são muito benéficos ao município, então nosso apoio não termina aqui. A gente pode continuar conversando para ver a melhor solução em casos como esse, tá bom? É isso. Bom, gente, não tendo mais, né? O vereador Cabo Júlio está satisfeito, o vereador Peixão, alguma contribuição? As considerações finais, para que a gente possa fechar a audiência. Agradeço a atenção de todos, ao representante da empresa, ao secretário, a você que conduziu com qualidade excelente, ao Peixão que se encontra aqui, e obrigado por ter aberto as portas para a gente discutir as emendas. Como já citado, eu vou dar uma analisada e a gente volta a discutir em plenário. O senhor pode ter certeza, secretário, que eu vou ver da melhor forma possível para que fique bem registrado que vereador nenhum da Câmara tem intenção de estar segurando o projeto, de estar querendo atrasar o desenvolvimento do município. É algo que a gente, às vezes, tenta fazer um estudo mais aprofundado, porque quem está constantemente na rua, você vai num bar tomar um café, a população te vê, vem cobrar, você vai num lugar, vem cobrar. O senhor sabe o tanto que a gente anda no centro da cidade ali, o tanto que o pessoal cobra. Então, às vezes, é divulgado de uma forma, os vereadores estão segurando o projeto, em nem um minuto. A gente só está tentando fazer com que o projeto seja implantado no município de uma forma que agrade todo mundo, para que o senhor possa ir nos lugares, as pessoas, ao invés de vir criticar, vir agradecer aquilo que nós, representando a população e do município, até porque ninguém está aqui, ninguém quer mal para o nosso município. A gente quer que a nossa cidade, que todo mundo sabe aí que entre o país é uma das melhores para se viver. Então, a gente tem um grupo de pessoas que caminha junto com o Executivo, só para o senhor saber, numa intenção de fazer com que as coisas aconteçam, sendo elas o melhor para a nossa cidade. Então, é o motivo da gente... Tanto é que o senhor acabou de falar que o senhor estuda, nossa Câmara, que é uma das que mais faz audiência. Sim. Porque todo mundo aqui tem seu grupo, tem as pessoas onde a gente anda, então a intenção nada mais com que as coisas aconteçam no município de acordo com as pessoas que aqui residem. Então, agradeço a todos. Pode ter certeza que esse projeto tem uma grandeza enorme para o nosso município e muito em breve vai estar aí aprovado e está caminhando no nosso município. Muito obrigado, agradeço a todos. Bom, nós não sobrou muita coisa para me falar, né? Faço a palavra do Cabo, as minhas, e acrescento, né? E agradeço pela oportunidade de participar dessa audiência pública e parabenizar a Karina, que é presidente dessa comissão, ao qual está levando muito bem. Tá? Parabéns, Karina, e a todos presentes aqui. Pávio. Bom, agradeço novamente por terem aberto as portas da comissão para a nossa participação, para a nossa contribuição. Estamos todos alinhados que queremos a melhor lei para Rio Preto, para ter todos os benefícios em conectividade à população. Eu, conversando com a motorista de táxi que me trouxe do aeroporto, ela disse para eu ter cuidado, não ficar aqui muito, senão eu vou querer ficar de vez. Mas eu não dei ouvidos para ela, eu estendi a minha permanência aqui hoje, vou ficar até a noite aqui em Rio Preto, à disposição para conversar sobre o projeto de lei. Os vereadores, os assessores quiserem me procurar, estou à disposição. À tarde vou ter a oportunidade de conversar também lá na Prefeitura, para a gente alinhar todos os pontos para ter a melhor lei possível para a cidade. Legal. Secretário Jorge. Bom, Karina, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente vai estar sempre disponível para discutir esse projeto. Cabo Júlio, mais uma vez, reitero aqui, deixar público, agradecer, né, sobre a emenda número 2, que eu acho que foi perfeito. Tem muito a agradecer essa contribuição, né, ficar ressalva só da emenda 3 para o senhor analisar com carinho. Peixão, obrigado pela presença, sempre aqui junto. Todos que estão nos assistindo, os assessores de vereadores. A mensagem final, né, que eu queria deixar é que a gente vem caminhando junto para fazer o melhor para São José do Rio Preto. Esse é o intuito da Prefeitura, é o intuito da administração. O prefeito Edinho nos cobra muito sobre isso, né, de fazer o melhor para o município e um plano de longo prazo. Né? Então, a gente não está olhando para isso hoje, a gente está olhando daqui a 30, 40 anos, como é que vai ser o desenvolvimento econômico de São José do Rio Preto, sempre com esse olhar social. Então, Karina, mais uma vez, obrigado. Fico sempre à disposição. Bom, eu quero agradecer a todos, enquanto presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e de outras atividades.
que esse projeto, Robson, venha, né, ser colocado à votação, seja apreciado pelo nosso plenário. Somos em 17 vereadores. O que nós queremos é que Rio Preto tenha a melhor lei aprovada por essa casa, de maneira que a sociedade seja a maior beneficiada da aprovação do 5G aqui em São José do Rio Preto. Então, eu termino. Está terminada a nossa audiência pública. Obrigada a todos que estão presentes, os que acompanharam essa audiência e aos assessores de vereadores que atentamente ouviram e levarão para os seus gabinetes todas as informações. Quero aqui agradecer a presença do vereador Jorge Menezes, que também é o autor de uma das emendas ao projeto 5G, que já foi discutido aqui em outra audiência pública, que também será analisado e discutido em plenário. Desde já agradeço a todos. Então, está terminada a nossa audiência pública. Obrigada a todos. Um ótimo dia.